queria chamar ao palco o Diogo Círico, que vai fazer uma palestra para vocês. Palmas para ele, palmas para ele, palmas para ele. Muito boa tarde, São Paulo! E aí, Diogão? 10 anos de marca, comemorando aí, tá feliz, cara? Extremamente feliz, sem dúvida nenhuma. Hoje é o dia mais emocionante da minha vida profissional. Que isso, cara? Isso aqui tudo, esse sonho começou há mais de 10 anos. Quando o dono da Growth pensou em fazer a Growth, ele já estava pensando nisso aqui tudo. Ele é um cara tão visionário que ele consegue planejar isso aqui tudo sem fazer força. E sem dúvida nenhuma esse evento é para vocês que são quem fazem a Growth. A gente escuta, a gente sempre filtra o feedback de vocês. E um dos motivos de trazer esse cara aqui é para trazer a questão do conhecimento embasado mesmo. A gente faz muita brincadeira, a gente quer alegrar vocês de várias formas, trazendo brindes e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que uma das principais funções, vamos colocar assim, que nós temos, é entregar conhecimento, é fazer crescer e divulgar o nosso esporte. O Diogo está aqui para hoje agregar com conhecimento para vocês. Boa sorte, fiquem com ele. Legal. Complementando o que o Léo falou, a Growth é uma empresa séria que já está há mais de 10 anos no mercado e não é sem motivo que ela vem conquistando fãs, amigos. Nós não temos clientes, nós não temos consumidores. Diferente de outras empresas, a Growth veio para aproximar o esporte dos praticantes aos ídolos. Hoje aqui está cheio de ídolo no esporte. Tem profissional pro ficou meio repetitivo, né? Mas tem atleta pro, tem atleta amador, tem youtuber, tem digital influencer, tem profissional técnico. Então isso tudo significa o carinho e o cuidado que a Growth tem com todos vocês. Eu acho que a minha fala aqui hoje é para ajudar no seguinte sentido. Vou colocar como exemplo a minha pessoa. O estudo de caso de hoje é do Diogo, há 15 anos atrás. Funciona mais ou menos assim. Eu entrei na musculação com 15 para 16 anos. Naquela época crítica, onde o adolescente está querendo aproveitar a vida, querendo brincar como criança, mas também já está pensando na sua vida adulta, querendo se preparar para a sua vida adulta, querendo moldar o corpo, pensando no futuro. Enfim, comecei na musculação com 15, 16 anos. E eu perdi de tempo na minha vida mais ou menos 5 anos. Como que eu perdi 5 anos da minha vida fazendo musculação? Eu ia para musculação e ao invés de ir para casa comer, eu ia para a rua andar de skate, eu ia para a rua para brincar com algum colega, fazer qualquer coisa, menos cuidar da dieta. Então hoje a minha fala com vocês aqui é como montar a sua dieta, o primeiro passo. Mas eu queria que vocês não pensassem da seguinte forma. Não pensem assim, poxa nutricionista, você veio lá de Santa Catarina, representando uma marca, e veio falar sobre coisa básica? É porque eu acho o seguinte, como para mim foi dessa forma, sempre que nós começamos uma caminhada, dando o primeiro passo de forma errada, a chance de eu terminar essa caminhada ainda mais errado é muito grande. Então o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes para que você tenha certeza de que a sua caminhada terá o sucesso que você merece, que você deseja, que você almeja. Certo, gente? Então, quando a gente fala em dieta, quando a gente fala em nutrição, a gente fala de necessidades nutricionais. Nutrientes estão para o nosso organismo mais ou menos como os combustíveis estão para os carros, para as máquinas. Nós temos necessidades nutricionais diferentes, de acordo com um, de acordo com o outro. Eu tenho uma necessidade nutricional diferente do nosso colega aqui, que por sua vez tem necessidade nutricional diferente do nosso colega aqui. E existem diversos fatores que podem influenciar essa necessidade nutricional. Então, hoje em dia a gente consegue, vamos dizer assim, definir que a necessidade nutricional é formada por aspectos como sexo, idade, altura, composição física, condição de treinamento, entre outros fatores. E quando eu, como nutricionista, vou elaborar um plano alimentar, eu preciso analisar cada um desses fatores. Existem fórmulas matemáticas, existem regras que eu devo respeitar
analisando a individualidade biológica de cada indivíduo. E é isso que vocês precisam aplicar na rotina de vocês para que possam conseguir a mudança na composição corporal que desejam, certo? Então eu vou tentar ensinar para vocês como elaborar a dieta, um primeiro passo, em relação à quantidade de energia e a forma como essa energia é distribuída. Nós temos basicamente 4 grandes leis que regem a nutrição hoje. E essas 4 leis foram redigidas por um médico pesquisador na década de 30. Então vejam bem, são quase 100 anos, mas essas 4 leis continuam vigentes e mais atuais do que nunca. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. São as 4 leis que regem a nutrição, ou uma dieta. Quantidade nada mais é do que números, valores em calorias, 1000 calorias, 2000 calorias. Qualidade nada mais é do que a fonte alimentar de onde eu tiro essas calorias. Vamos fazer uma comparação bem simples. Uma fonte de carboidrato de boa qualidade, batata doce, porque ela nos traz fibras, vitaminas, minerais. Uma fonte de carboidrato de baixa qualidade, pão francês, porque ele traz apenas farinha, traz apenas amido, apenas carboidrato. Então, a qualidade está relacionada ao tipo de alimento que eu uso na minha dieta. Harmonia significa como esses alimentos que eu escolhi para compor a minha dieta estão organizados entre as refeições, até porque existem combinações agonistas, combinações que me ajudam a absorver melhor os nutrientes, e existem combinações que funcionam como antagonistas, que impedem a absorção de alguns nutrientes. E a adequação nada mais é do que juntar os 3 fatores e aplicar no indivíduo A, no indivíduo B, no indivíduo C, respeitando assim a individualidade de cada um. Aí você vai falar assim, nutricionista, eu até me identifico com você, porque às vezes eu não levo a minha dieta muito bem, mas eu não tenho grana para pagar um nutricionista. E se eu tiver que pagar nutricionista agora, eu não vou ter dinheiro nem para pagar a academia. Então fiquem calmos, foi por isso que a Growth me trouxe até aqui para conversar com vocês, para tentar minimizar pelo menos um pouco do erro que a gente comete no início da caminhada. Certo? Então, analisando esses aspectos como sexo, idade, peso, composição corporal, eu vou conseguir dividir o gasto calórico de um indivíduo em algumas variáveis. O gasto energético basal, que é aquilo que eu gasto para me manter vivo em repouso. O gasto energético com atividade física, aquilo que eu gasto para realizar trabalhos físicos, seja um treino, seja um trabalho braçal. Efeito térmico dos alimentos, que é o quanto de energia eu gasto para metabolizar aquilo que eu ingeri, ou seja, as calorias que eu gasto para aproveitar as calorias que vêm do alimento. E também temos outros fatores, como por exemplo, fator injúria. Algumas doenças aumentam as necessidades nutricionais do indivíduo. Então isso também tem que ser calculado, contabilizado. E por último, biotipo. Quem aí acha que biotipo influencia nas demandas nutricionais do indivíduo, levanta a mão. Seria tentador a gente conseguir dividir ou a gente criar mais formas de avaliar simplesmente olhando para uma pessoa. Olha, você é magrinho, não tem muita massa muscular, então você é X. Você tem um pouco de massa muscular e tem também um pouco de gordura, então você é Y. Ah, você tem bastante massa muscular e também tem bastante gordura, então você é Z. Seria tentador. Infelizmente, não é verdade. Aqui nós temos alguns exemplos. O cavalo vai me matar depois, mas essa foto eu peguei do Instagram dele mesmo, viu? Aqui nós temos um ectomorfo, um mesomorfo e um endomorfo. Eu vou ser sincero para vocês. Para eu fazer esse slide, eu tive que procurar na internet o que é um endomorfo, o que é um mesomorfo, o que é um endomorfo. Porque na literatura científica não existe nenhuma ligação entre o biotipo, somatotipo do indivíduo e as suas demandas nutricionais. E eu sei que vocês já viram por aí, em muitos canais de vídeo, em muitos posts, em muitos blogs, inclusive indicação de dieta para ecto, suplemento para meso. Gente, é pura especulação. Não levem em consideração a forma como vocês estão hoje. O biotipo
é uma relação mais estar do que ser. Eu estou hoje com uma característica ectomorfo, mas se eu treinar e me alimentar de forma correta, eu posso mudar de categoria, eu posso mudar de classificação. Então eu não sou um ectomorfo, eu estou de uma forma ectomorfa. Entenderam? E aí vocês podem olhar um post e falar assim, poxa, mas eu como endomorfo eu preciso de muitas calorias. Aí eu vou então me programar para eu comer mais calorias. Mas os outros fatores? Atividade física, o gasto energético com a digestão dos alimentos, como é que funciona? Eu vou me basear só por uma imagem? Vou lá no Google digitar assim, percentual de gordura, e vou me basear pela imagem? Não dá, fica muito subjetivo, fica muito pouco preciso. Então vamos lá. Quando a gente fala voltando ali para as 4 leis que regem a nutrição: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Dentre essas 4, a mais importante é, sem dúvida nenhuma, a quantidade de energia, porque ela regula a via metabólica que nós cursamos. Via metabólica, esse nome bonito, esse nome um pouco mais complexo, significa nada mais, nada menos do que a forma como o meu organismo aproveita a energia que eu estou consumindo via alimentos. O que eu posso fazer com essa energia? Eu posso gastar toda essa energia, eu posso reservar essa energia, ou eu posso até sentir falta dessa energia. Via metabólica anabólica, quando eu como mais do que eu gasto. Via metabólica de manutenção, quando eu como aquilo que eu gasto. E via metabólica oxidativa, quando eu como menos do que eu gasto. Na teoria é muito simples. Na prática é que a gente complica e a nossa situação, o nosso contexto do dia a dia também complica um pouco. Mas na teoria é muito simples. Eu vou usar um outro slide aqui para exemplificar para vocês o que acontece quando a gente come mais ou quando a gente come menos. Eu também peguei do Instagram do Toguro isso aí. Então é o seguinte, aqui no primeiro momento eu peguei uma foto do Toguro quando ele estava numa vibe aleatória, estava comendo muito, comendo uns calzones, uns pastel. Ele come 3.000 calorias, mas gasta só 2.000 calorias. O que vai acontecer? Vai aumentar o peso. Aí num outro momento, ele está ali numa vibe mais focada, inclusive vocês estão vendo que ele está consumindo suplementos da Growth, está treinando bem, então ele está consumindo menos calorias do que ele gasta. Ele vai cursar a via metabólica oxidativa, ele vai reduzir peso, ele vai reduzir gorduras, certo? Aí você fala assim, Nutri, mas então e se eu comer a mesma coisa que eu gasto, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo? Não, é aí que muita gente erra, no começo. Por quê? Porque algumas pessoas me mandam mensagem lá na Growth e falam assim, Nutri, eu quero aumento de massa muscular e redução de gorduras ao mesmo tempo, porque está chegando o verão, eu preciso me preparar, enfim. Não dá, não dá. Na teoria, nós conseguimos esses dois efeitos ao mesmo tempo somente quando estamos começando, quando estamos saindo do sedentarismo e iniciando a prática da atividade física. Nesse primeiro momento, as nossas células musculares trabalham de forma especial. Elas têm condição de aumentar o tamanho, aumentando assim o sarcoplasma celular, fazendo caber mais energia e reduzindo gordura se eu tiver uma dieta oxidativa, se eu tiver uma dieta hipocalórica. Então o indivíduo que está começando agora, que quer perder peso, quer perder gordura e aumentar a massa muscular ao mesmo tempo, ele precisa focar numa dieta hipo e o treino dele deve ser focado em hipertrofia, mas só num primeiro momento. E também falando, não podemos deixar de falar, não estamos fazendo apologia a isso, pelo amor de Deus, mas quando o indivíduo está utilizando esteroides anabolizantes, ele também consegue cursar as duas vias metabólicas ao mesmo tempo. É por isso que vocês veem na internet, nos Instagram da vida, a galera crescendo seco. Não estou tirando mérito de ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo trazer para vocês uma informação que talvez não seja de conhecimento de todos, certo? Então, existe como chegar, mas cada trabalho exige uma conduta específica. Na internet vocês vão encontrar muitas fórmulas matemáticas, muitas maneiras diferentes de se calcular gasto energético. ISSN, que é um instituto internacional
que é de onde vem a maior quantidade de publicações científicas, recomenda que o cálculo energético deva ser feito por quilocalorias em relação ao peso do indivíduo ou macronutrientes em relação ao peso do indivíduo. Não calcula gasto basal, não calcula gasto energético e atividade física. Os gastos são feitos apenas de forma simples. E isso é muito bom porque minimiza erros. Quanto mais fórmulas matemáticas eu tenho, quanto mais fatores variáveis eu tenho, maiores são as chances de eu cometer erro. Então aqui nós temos um cálculo, uma fórmula muito simples. Quando eu utilizo macros por quilo de peso ao dia, novamente, eu tenho que dividir aumento de peso ou redução de peso. Segundo a ISSN e também a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, quando eu desejo aumento de massa muscular, eu preciso ter de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, proteínas 1,2 a 2 gramas por quilo de peso e gordura pelo menos 1 grama por quilo de peso. Aí você fala assim, Nutri, mas fica muito subjetiva essa história. Como assim, gramas por quilo de peso? Então você vai lá, vai subir na balança e vai verificar o resultado. 70 quilos. 70 quilos vezes 5. Você vai encontrar a quantidade de gramas em carboidrato. 70 quilos vezes 1,2. Quantidade de gramas de proteínas. 70 gramas vezes 1, quantidade de gordura. Básico, simples assim. Porém, se você for um indivíduo com sobrepeso, se você for um indivíduo com percentual de gordura elevado, você não pode usar peso total, você deve usar uma fórmula para encontrar seu peso ideal. Porque senão você pode superestimar as suas necessidades e assim a chance de aumentar as taxas de gordura aumentam muito. Então, muito cuidado com essa questão. É uma fórmula simples, mas demanda essa atenção. E o que eu digo para vocês? Que pessoas com um percentual de gordura maior do que 20% devem fazer cálculo de peso ideal. Na Growth, eu escrevi alguns e-books, www.gsuplementos.com.br/ebooks. Temos lá um e-books só com cálculos, só com fórmulas. Depois que eu falar aqui, se vocês tiverem dúvida, por favor, baixem lá, os e-books são todos de graça. Então, se você tem um sobrepeso, percentual de gordura elevado, vai ter que fazer o peso ideal. Agora, se você quer redução de peso, você vai fazer seu peso vezes carboidratos 1 até 3 gramas, gorduras 1 grama e proteína você já pode jogar até 3 gramas. Porque as proteínas dentro de uma fase de restrição ajudam na manutenção da massa muscular. Então não tem problema que você consuma mais do que o seu organismo gasta. Também não tem nenhum risco. A gente já ouviu falar muito por aí, em especial antigamente, que o excesso de proteína na dieta poderia trazer alguns riscos como sobrecarga renal, sobrecarga hepática, mas hoje em dia a ciência já nos trouxe a informação muito bem fundamentada de que não existe risco, não existe nenhum perigo. Então, dieta para redução, eu faço com pelo menos 3 gramas de proteína por quilo de peso. E aí pode ter alguém que vai falar assim, Nutri, mas gordura numa dieta para restrição calórica? Tá certo isso? Gente, gordura é fundamental para metabolização de vitaminas, gordura é fundamental para síntese de hormônios. Então, o indivíduo que faz uma dieta restringindo gordura de forma muito severa, já sai perdendo. Da mesma forma, os carboidratos. Se você não está numa dieta cetogênica, se você não está numa fase de preparação pré-competição, não adianta zerar carboidrato. Carboidrato está intimamente ligada à manutenção da massa muscular, conservação da massa muscular. Certo? Então, esses valores, se vocês quiserem anotar, são valores seguros, são valores preditos pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e também pelos maiores institutos que fazem pesquisa. A segunda forma de calcular as calorias por quilo de peso. É um pouco mais simples ainda, porque você não precisa de 3 variáveis. Se você quiser manter o peso, você calcula mais ou menos entre 31 a 41 calorias por quilo de peso, podendo variar de 25 até 50 calorias por quilo de peso. Então vocês podem ver que tem uma variação bastante grande, justamente para contemplar as diferentes fases de treinamento e os diferentes objetivos dos indivíduos, certo? Aí você fala assim, Nutri, mas tá, eu encontrei esse valor total. E o que eu faço com esse valor total? É bem simples. Bem simples. Eu ia chamar alguém da plateia aqui para a gente fazer um exemplo,
mas o meu tempo já está acabando, a gente tem um tempo muito curtinho. De uma forma bem simplificada, se você está fazendo dieta para aumento de massa muscular, você vai encontrar os valores totais e você vai distribuir de maneira semelhante entre as refeições que você faz. Se você é um indivíduo lá que conseguiu encontrar, por exemplo, 3.000 calorias no seu cálculo total e você tem 6 refeições ao longo do dia, divide essas 3.000 por 6. Você vai encontrar valores semelhantes, que são 500 calorias, e você vai aplicar 500 calorias em cada refeição. Não pensem que uma refeição precisa ter uma grande quantidade de um macronutriente ou uma outra refeição precisa ter uma quantidade muito baixa de outro macronutriente. Essa máquina aqui que nós operamos funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia. As reações de contração e relaxamento que a gente faz durante o treinamento físico, se forem bem executadas e tiverem uma intensidade boa, vão produzir reações bioquímicas por até 72 horas depois do treinamento físico. Então imagina você que treinou na sexta-feira e passa o final de semana inteiro meio relaxado com a dieta. Estou descansando, vou ficar na televisão, passou o horário da minha refeição, como na próxima, não tem problema. Não é assim que funciona. Nós somos uma máquina e necessitamos de fornecimento energético. Somos uma máquina como qualquer. Se ele tirar aquela máquina da tomada, ela para de funcionar. O nosso organismo não para de funcionar porque nós temos as reservas energéticas. Mas se eu estou procurando hipertrofia muscular, eu preciso entender que as minhas células estão trabalhando, mesmo que eu esteja parado. E a falta de nutriente, a falta de fomento, subsídio para essas células, vai fazer com que as reações bioquímicas cessem, ou pelo menos interrompam. Então, se a gente está aqui treinando, se a gente está tentando otimizar tempo e dinheiro, nada mais justo do que fornecer energia de forma justa para essa máquina aqui, para poder se desenvolver. Agora, eu falei de distribuir as calorias de forma semelhante entre as refeições. Isso de um modelo de dieta padrão. Agora, se você, por exemplo, tem no seu caso, que você tem um trabalho braçal, de manhã eu trabalho muito, na parte da tarde não tanto, e à noite eu treino. Então você tem que se preocupar com esse momento da manhã também, porque esse momento da manhã também vai demandar energia. E se você gastar toda a energia com o trabalho braçal, talvez fique sem para as reações que acontecem no teu músculo. Então bastante atenção com a sua rotina do dia a dia. Veja em que momento gasta mais energia, veja se o teu treino é o momento do dia em que gasta mais energia, e assim você programa. Porque eu sei que vocês veem na internet, em diversos sites, e até diversas pessoas falando, que a dieta precisa ter tantos por cento de gordura, tantos por cento em determinada refeição, tantos por cento em determinada refeição. Mas, a ciência surgiu daí, da tentativa, acerto e erro. E é muito difícil você acertar logo na primeira. Você precisa testar. Testa. Essa máquina aqui foi feita para teste. Bota a dieta para testar, bota o treino para testar. E eu acho que é isso aí. O pessoal já está me chamando. Uma salva de palmas para Diogo Círico aí, né? Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. New